E eis que chegamos à festa da Ascensão, uma festa que nos abre diretamente para o Pentecostes. Por isso que na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos escutamos o pedido de Cristo: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós ouvistes falar. E muitos não sabem que esta é a única novena da Igreja que o próprio Cristo estabeleceu. De fato, a festa da Ascensão cai na quinta-feira. Consequentemente, o domingo do Pentecoste cai 10 dias exatamente depois da Ascensão. É Jesus que estabeleceu a primeira novena da Igreja. Poucos sabem disso, mas é interessante nos lembrar, porque esta palavra permanecei ou não vos afasteis de Jerusalém, esta espera é fundamental. Toda graça na nossa vida exige uma espera e uma perseverança. Perseverança é palavra-chave na vida cristã. Maria permaneceu aos pés da cruz, Maria Madalena permaneceu na frente do túmulo vazio e todos os apóstolos permaneceram no cenáculo até serem revestidos da força do alto. É pela perseverança, diz ainda a palavra, que vós salvareis vossas almas. Perseveramos então neste tempo. Jesus volta ao Pai. Jesus voltando ao Pai, como que termina um ciclo. Veio do Pai ao Pai, voltou, está sentado à direita, quer dizer, expressando e manifestando todo o poder e recebendo toda a graça, toda a herança do Pai. Ele é revestido agora de glória. Nós somos chamados a olhar para o alto, mas caminhando no chão, na nossa vida concreta, dando passos concretos para poder experimentar o poder do Espírito Santo, mas sempre com o olhar para o céu. Nós somos feitos para o céu, para o paraíso. Toda a nossa vida tem que ser caracterizada por esta escolha. Todo o nosso pensamento, toda a nossa decisão tem que ser iluminada por esta visão espiritual. Quer dizer, em cada passo da nossa vida temos que nos perguntar: só vale o que me leva ao céu? Está me levando ao céu? Lembro São Filipe Neri que, com aquela expressão belíssima que depois foi musicada, eu prefiro o paraíso, eu prefiro o paraíso, paraíso, paraíso. Isso nos leva ao longo da vida a poder renunciar a todas as coisas que passam, pois sabemos que aquilo que semeamos na carne, da carne receberá corrupção. Mas aquilo que nós semeamos no Espírito, do Espírito receberá a vida eterna. Somos feitos para o céu. A Ascensão é a festa que nos leva a olhar para o alto e a fazer da nossa vida como uma seta que não quer perder o alvo da sua existência e o significado mais profundo, eterno, de cada gesto que nós fazemos, pois nada é pequeno quando o amor é grande. Poder colocar em tudo e centrar tudo na nossa vida no amor, naquilo que não passa, naquilo que nos fixa na eternidade, onde Cristo está sentado à direita do Pai. Paraíso. Só vale o que me leva ao céu. Se alguma coisa me afasta da vida eterna, se alguma coisa me afasta do sentido último da minha existência, eu sinto alegria, não o peso, mas a alegria de poder renunciar àquilo que não vale para acolher aquilo que é preciosíssimo, aquilo que realmente é o tesouro pelo qual eu vim para o mundo e pelo qual eu deixo o mundo, e como Cristo voltarei ao Pai. Este é o sentido, esta é a alegria, esta é a herança que nos é reservada. É belíssimo perceber que toda a nossa existência e toda a revelação do Evangelho começa com uma promessa, o Emmanuel, e termina com uma certeza: eu estarei convosco todos os dias. Novamente, o Emmanuel. Cristo veio para permanecer conosco, assim como diz Santo Agostinho, não se afastou do Pai vindo no meio de nós, não se afasta de nós, voltando para o Pai. E a promessa, aqui está o grande dom desta festa da Ascensão. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso Jesus disse: permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. Às vezes, brincando, digo: imagina se os apóstolos estivessem cansados, e, tipo, às 8h30 da manhã do dia de Pentecostes, tivessem desistido, tivessem falado: bom, já oramos por 9 dias, não aconteceu nada, e
tivessem perdido a grande surpresa, a grande graça da descida do Espírito Santo por não ter perseverado na oração até o fim, até aquele último momento, até que sejais revestidos da força do alto. Quantas vezes nós perdemos as graças por falta de perseverança? É uma promessa, uma certeza. Ele quer permanecer conosco, Ele quer nos revestir da força do alto. E por isso, no último momento, Jesus ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles, como lemos no Evangelho de Lucas, do capítulo 24, e foi levado para o céu. Eles o adoraram. É pela adoração, é pela nossa capacidade de contemplação que nós podemos continuamente não apenas receber o Espírito Santo, e por isso nós dizemos, vem Espírito Santo, mas nós podemos permanecer no Espírito Santo. Permanecer debaixo da sombra do Espírito Santo como o ovo permanece debaixo da galinha. Interessante esta expressão, que é a mesma do Gênesis, quando o Espírito pairava sobre as águas, gerando uma nova criação. Permanecendo debaixo do Espírito Santo, como Maria, nós deixamos que o Espírito gere em nós o Cristo. Este Cristo que quer continuar a viver na história do homem, no hoje do nosso tempo, através do meu sim, assim como chegou ao mundo através do sim de Maria. Se Jesus senta à direita do Pai, porque Ele quer que nós sentamos com Ele à direita do Pai. Como diz São Paulo, nós sentamos com Cristo à direita do Pai. Estamos sentados para recebermos a mesma herança, o mesmo poder, a mesma autoridade. É por isso que a festa da Ascensão é ligada a esta promessa, a esta bênção. O que é a bênção? Jesus ergueu as mãos, como acabamos de ler, e abençoou-os. A bênção era exatamente o sinal da herança do pai para os filhos. Assim como Abraão abençoou Isaac, Isaac abençoou Jacó, recebendo a promessa de Deus, a autoridade, o poder do Senhor, a herança daquela primogenitura. Nós somos filhos primogênitos em Cristo. Ele é a cabeça do corpo místico, Ele quer continuar a viver em nós. Ele se torna presente na sua igreja, nos seus apóstolos, e os reveste do mesmo poder que Ele recebeu do Pai. Por isso, estas duas festas, Ascensão ao Céu e Pentecostes, são duas festas intimamente ligadas, como fosse um vínculo realmente de graça através da oração, através da adoração, através da súplica, através de um compromisso de vida, uma vida revestida do poder do Espírito Santo. Este termo, revestido do Espírito Santo, nos remete ao Gênesis, quando Adão, depois do pecado original, como lembramos, se sentiu nu e tentou revestir-se com folhas entrelaçadas para cobrir a própria nudez. Aqui não é mais este o caso. Enquanto o pecado me rouba a dignidade de filho, me rouba toda a glória da qual o Pai quis me revestir, fazendo-me a sua imagem e semelhança, o Espírito Santo agora me reveste novamente desta herança, me reveste desta glória pela qual eu fui criada, esta glória que se revelará plenamente na vida eterna que me espera. Por isso olho para o céu. Ao mesmo tempo sabemos que no Evangelho os anjos apareceram para os apóstolos dizendo: por que estão olhando para o céu? Precisamos voltar para a cidade, voltar para a vida. Olhar para o céu, sim, mas sem deixar de entrar na vida concreta. Ter o eterno no presente. Trazer em nós o céu na terra, assim como Jesus veio trazer para nós o céu na terra, e depois, voltando ao Pai, leva aquilo que é terreno para a eternidade. Nós somos chamados continuamente a viver este movimento, trazer a eternidade nesta experiência terrena do nosso caminhar na história do homem e, no mesmo tempo, manifestar e trazer para o Pai aquilo que é a nossa experiência humana. Santa Teresa d'Ávila dizia que orar é levar para Deus a terra e trazer para a terra a presença do Eterno. Isso é maravilhoso. E pela força da oração que os apóstolos são revestidos
da força do alto do Espírito Santo. A nossa vida tem que ser um contínuo costurar o eterno com o terreno, entendendo que tudo que é terreno também é eterno quando vivido no amor. Nada é pequeno quando o amor é grande, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus. Então nós recebemos todo o poder, toda a glória e recebemos dele um convite. Ide para o mundo inteiro, levai o Evangelho e pregai o Evangelho para todas as criaturas e manifestai para todas as criaturas o poder que cura, que liberta, que ressuscita os mortos, que realmente se torna uma linguagem universal que faz do mundo inteiro uma única família. Subindo ao Pai, Cristo nos dá a graça de vivermos como filhos no Filho. É por isso que no começo dos Atos nós iremos ler, logo, no martírio de Estevão, a manifestação do mesmo coração de Cristo. Estevão estará entregando a vida ao Pai com as mesmas palavras de Cristo, perdoando aqueles que o matam, assim como Cristo perdoou aqueles que o crucificaram. É o mesmo Cristo, o mesmo Espírito que volta a gerar em nós, em toda a igreja, a presença viva do Filho, que sentado à direita do Pai não se afasta de nós, mas nos reveste desta glória. É belíssimo por isso ler a segunda leitura, que nos dá exatamente a compreensão profunda desta manifestação. Na carta aos Efésios, no capítulo 1, Paulo diz: o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vos revele e faça verdadeiramente conhecer. Conhecer quem? O Cristo. E conhecendo o Cristo, experimentando esta presença, este poder do Pai, o que acontece na nossa vida? Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança como santos. Porque nos tratamos muitas vezes como coisa sem valor e desperdiçamos a nossa vida e às vezes vendemos esta herança por um prato de lentilhas, como fez Esaú lá no Gênesis. Enquanto somos chamados a experimentar, como continua São Paulo na carta aos Efésios, o imenso poder que Ele exerceu em favor de nós, que cremos de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar à sua direita no céu, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Somos feitos para a plenitude, somos feitos para sermos corpos de Cristo. Pela ascensão nós tomamos posse de uma bênção poderosa da herança dos santos, da glória do Pai. Somos chamados para expressar e manifestar o poder da eternidade nesta terra, nesta vida, que como criaturas, porém, acolhe e contém a manifestação do Filho de Deus, do qual nós somos membros vivos, corpo vivo. E São Paulo, perseguindo os cristãos, escutou Cristo que dizia: eu sou Cristo que você persegue. Cristo se identifica comigo, com você, com a sua igreja. Podemos ter certeza, a partir desta festa gloriosa da ascensão de Jesus, que a nossa vida está escondida com Cristo no céu, à direita do Pai. E sejamos nós, então, uma bênção para o mundo, que nós possamos, assim como somos abençoados, abençoar, assim como somos perdoados, perdoar, assim como somos amados e acolhidos à direita do Pai, manifestar o amor do Pai no meio dos homens. O mundo está sedento deste amor e Deus está desesperado para manifestar o seu poder, a sua glória na nossa vida. Eu fiquei muito atingido nesses dias, celebrando algum casamento, algum enterro. Aconteceu que no casamento vi muitas pessoas chorando
e sentia profundamente como Deus está despertando nas pessoas saudade do paraíso, saudade da vida eterna. E parece até um pouco engraçado, mas no enterro vi muitas pessoas sorrindo, porque experimentaram no momento da morte o sabor da eternidade. Como é linda a nossa igreja, como é bonita essa experiência da glória de Deus que se manifesta em todas as circunstâncias, esta irrupção da eternidade na nossa vida terrena. E é fantástico, porque quantas pessoas ao longo da história da igreja, lembro uma experiência que aconteceu no Japão, se converteram ao cristianismo vendo na hora da morte, na hora do enterro dos cristãos, o manifestar-se da eternidade e da paz, lá onde havia apenas uma parvenza, uma aparência de sofrimento e de morte. Cristo é vivo. Cristo continua vivo na sua igreja e deseja manifestar-se na tua vida cada vez mais. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a sua face sobre ti e te dê paz. Um bom domingo para todos.